você abrir a sua Bíblia comigo em Isaías 58, o versículo de número 12. No final da mensagem, no encerrar do culto, eu quero, no final, que todos os voluntários, todos os irmãos e as irmãs que estiveram aqui na sexta-feira, eu quero que vocês venham todos para frente, eu quero orar por vocês. Gente, nós tivemos uma sexta-feira aqui muito especial. Tivemos várias pessoas servindo aqui, teve manicure, teve cabeleireira, teve lava rápido aqui, teve massagista, gente, teve de tudo aqui na sexta-feira. Foi um dia incrível, né? Nós vemos como as pessoas têm alegria em poder servir. Foi um dia muito especial. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada voluntário que serviu aqui, aqueles que passaram, que contribuíram, que compraram. Foi muito especial o que nós vivemos nessa sexta-feira. Foram 20 carros e uma moto lavada num dia, irmãos. Eu não sei se você tem noção, mas é muita coisa para um dia só, sem profissional, gente. Só tinha um ali que tinha, o restante foi aprendendo na hora. E todos os carros saíram bonitos, limpos, cheirosos, organizados, para a glória do nome do Senhor, amém? Eu quero convidar você, se encontrou. Quantos encontraram, diga amém. Quem está procurando, diga estou procurando. Não tem glória, não tem ninguém procurando. O texto diz assim: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Você pode virar para alguém do teu lado e dizer assim: você é um reparador. Diga para ele assim: se você foi chamado para ser um reparador, diga para ele assim: alguém que tem autoridade para restaurar. Amém? Eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, e eu te peço nessa noite, amigo Espírito Santo, continue falando conosco aquilo que o Senhor quer, não o que queremos, ó Pai, para que o teu nome continue sendo glorificado, em nome de Jesus, amém. Querido, pode se assentar, você pode celebrar ao Senhor. Glória a Jesus. O texto do capítulo 58 de Isaías, ele vem nos trazer uma religiosidade que eles estavam vivendo superficial. Eles jejuavam, mas eles não viviam a justiça. Eles buscavam a Deus com os lábios, mas negligenciavam o próximo. E Deus traz e mostra para eles o verdadeiro jejum, que era soltar as correntes da injustiça e praticar a justiça. Era para eles ajudar os necessitados, estender as mãos para aqueles que estavam precisando, e eles tinham a missão de restaurar vidas. E como um resultado disso, desse posicionamento que o Senhor estava dando a eles, o Senhor libera uma promessa poderosa sobre a vida deles, uma restauração completa. O que o Senhor estava trazendo é que não seria possível uma restauração externa sem uma restauração interna.
O que Deus Ele quer fazer no meio do teu povo, o que o Senhor estava trazendo através do profeta Isaías, e o que Ele está trazendo para nós nessa noite, é que a preocupação dEle não é uma restauração externa, mas uma restauração interna. O que o Senhor quer fazer é restaurar internamente. E eu queria que você pedisse comigo assim: reconstruiremos. Diga comigo: reconstruiremos as velhas ruínas. A primeira coisa que o texto vai nos dizer, da reconstrução das velhas ruínas. E o que quer dizer essas velhas ruínas? Quando o Senhor estava trazendo essa reconstrução das velhas ruínas, se nós trazermos para o nosso tempo, são sonhos que foram destruídos. Pessoas que sonharam um dia, mas esses sonhos foram destruídos por alguma situação. Velhas ruínas são famílias que foram afetadas, que houve uma quebra, que houve uma separação, que houve uma destruição. Ministérios que foram abandonados. Eu não sei você, mas em um momento da minha vida, eu pensei e comuniquei aos meus irmãos que eu não iria mais servir, que eu queria ficar no último banco, ficar quietinho lá. Eu não queria mais me envolver. Eu estava abandonando o meu ministério, o meu chamado. Eu tinha por volta de 23 anos. Existem momentos e existem ruínas que o nosso desejo é abandonar aquilo que o Senhor gerou dentro de nós. Existem vidas que foram espiritualmente devastadas, não tem mais vida espiritual, mas Deus está dizendo: eu vou usar você, eu vou usar você para reconstruir aquilo que parecia perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, primeiro para restaurar você, e também para dizer: você vai ser um restaurador de vida. Ei, você vai ser alguém que vai restaurar chamadas, você vai ser alguém que vai restaurar famílias, você vai ser alguém que vai restaurar pessoas espiritualmente. O Senhor nos traz uma certeza que Ele está gerando nesse tempo, nesta geração, homens e mulheres que serão restauradores. Existem coisas na vida que parecem irreversível. Existem situações que parece que é impossível uma mudança. Quando Isaías começava a profetizar o estado daquelas ruínas, a situação em que eles estavam, e muitas vezes nós olhamos para algumas situações, nós olhamos para alguns ambientes, para algumas áreas da nossa vida, que parece ser irreversível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Existem pessoas que estão no nosso redor, que estão em ruínas emocionalmente, estão em ruínas espiritualmente. Enquanto o Carlinhos ministrava aqui, existem pessoas que estão passando por situações difíceis, mas existe um Deus que restaura,
E quando Ele restaura essa pessoa torna-se um restaurador de vidas. Eu posso liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Todos os caminhos de dores que você tem acessado, todos os caminhos de lamentos, de lágrimas, será caminhos que o Senhor dará autoridade para que através deles pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas, ministérios sejam levantados. Ei, por caminhos que você passou, o Senhor está dizendo: eu estou te chamando, estou te conduzindo para que você seja um restaurador de vida. Deus nos chama para ser um instrumento de restauração. O Senhor nos chama. O texto continua dizendo sobre a restauração de alicerces antigos. Você pode repetir comigo assim: restauraremos os alicerces antigos. Alicerces antigos representa fundamento. O alicerce fala de fundamento, de base. Eu trabalhei durante alguns anos com concreto. E em algumas obras, que nós chegávamos na hora de concretar os radiês, as sapatas, tinha alguns que você olhava e dizia assim: meu Deus, isso aqui não vai suportar. Mas tinha outros que você olhava e dizia assim: isso aqui você pode construir um prédio que aqui sustenta, porque a base, o fundamento foi bem construído. Tem uma obra que nós fizemos ali no Pontal, que foi colocado 96 caminhões de bitoneira. Sabe aqueles caminhões grandes lá? Passa girando assim. Esse caminhão, 96, para uma área não muito maior que essa aqui de Radier. Era um absurdo. Nós olhávamos e esse cara, esse engenheiro tá louco, não tá vendo? Um absurdo. Mas não tem nada que derrube aquela obra, por causa do fundamento. E aqui a Bíblia nos fala que os alicerces antigos seriam restaurados. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei como foi feito o teu alicerce espiritual. Eu não sei como foi feita a tua base espiritual. Eu não sei como foi formada a tua base, mas eu vim aqui dizer algo para você. Essa noite o Senhor está dizendo assim: eu vou trabalhar no alicerce, eu vou restaurar, eu vou colocar de uma forma que nenhum vento, nenhuma tempestade, nada vai abalar aquilo que eu estou construindo, aquilo que eu estou liberando. Ei, o teu ministério vai ter uma base sólida para sustentar a envergadura daquilo que Deus está liberando sobre a tua vida. Quando nós falamos de base, nós falamos de fé, porque a nossa fé, ela não é firmada com aquilo que vemos, mas com aquilo que cremos. E se nós cremos em Jesus, essa base é sólida, essa base sustenta. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem aqui, e o tema da mensagem é: Jesus continua sendo a esperança. Jesus continua sendo a base de toda a nossa estrutura. Jesus continua sendo aquele que sustenta a nossa vida. A nossa fé precisa estar firmada nele. Um outro fundamento, a palavra. O Senhor está gerando uma sede pela palavra.
uma sede em conhecer a sua palavra. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, como os cristãos, precisamos amar a palavra. Nós precisamos amar a palavra. O salmista nos traz a importância de, pela manhã, à noite, estarmos em contato com a palavra. Tem um povo que está comigo aqui de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Nós estamos com uma live 6 horas da manhã, já liberando uma palavra. Eu já quero te convidar, todos vocês estão convidados, 6 horas da manhã, no canal, né, do Instagram da nossa igreja, da Lagoinha São Sebastião Centro. 6 horas da manhã já estamos lá orando, já estamos lá liberando uma palavra. E eu sei que o Senhor está levantando uma geração apaixonada pela palavra, uma geração que ama os princípios, que deseja conhecer mais do Senhor. Ame a palavra, busque a palavra. O inimigo não quer que você leia a Bíblia. O inimigo não quer que você conheça. Porque a palavra nos diz assim, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos da palavra. É ela que nos sustenta, querido. É ela que nos fortalece. Hoje pela manhã nós tivemos um momento em que foi liberada uma palavra sobre a nossa vida. Só a palavra. Nós precisamos da palavra. É ela quem faz, querido. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos direciona, é a palavra. A Bíblia vai nos dizer que luz para os meus caminhos, a palavra. É a luz, é lâmpada para os meus pés, a palavra. O Salmo 119 vai dizer assim, em um dos versos, que tornou o salmista mais sábio do que os seus mestres, porque ele meditava na palavra. Ele está dizendo assim, olha, eu tornei mais sábio do que os meus próprios mestres, por causa da tua palavra. A palavra do Senhor te dá sabedoria para conduzir a tua casa. A palavra do Senhor te dá direção. A palavra do Senhor, é aquela que instrui em todos os nossos caminhos. Os alicerces, os fundamentos, os princípios. Nós vivemos um momento em que aquilo que é certo passou a ser, e aquilo que é errado passou a ser certo. Os alicerces dos princípios estabelecidos por Deus, as pessoas tentam mudar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: os princípios permanecem o mesmo. Ele não mudou. Valores espirituais permanecem os mesmos. O Senhor quer restaurar os fundamentos. O Senhor quer restaurar a base da nossa vida. O Senhor quer restaurar a base, da nossa cidade. O Senhor quer restaurar a base do litoral. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 7, daqueles que constroem a casa sobre a rocha e daqueles que constroem a casa sobre a areia. Vem a tempestade e o vento. Sabe quando vem aqueles ventos, aqueles vendavais? Alguém aqui já se assustou com alguma obra que você fez, ou alguma coisa sua, quando o vento começou a bater, você ficou com medo do vento levar? Alguém já viveu essa experiência? Eu vivi uma. Compartilhar bem rápido. Nós pastoreávamos em Caraguatatuba, e uma vez um irmão, ele foi abrir um lava-rápido, e ele precisava fazer o telhado desse lava-rápido, e ele não tinha condição financeira para
para pagar um carpinteiro. E aí eu trabalhava com um carpinteiro na empresa, eu cheguei para ele e falei, rapaz, eu preciso que você faça uma missão. E aí ele falou assim, vamos embora, vamos junto. E aí, tudo programado, 7 horas da manhã, eu recebo uma mensagem dele. Ele dizendo assim, aconteceu um imprevisto. E a minha esposa precisou sair, eu estou com os meus 2 filhos. Infelizmente eu não vou conseguir. Imediatamente, eu peguei o celular. E aí eu coloquei lá no YouTube. Como fazer um telhado. Fui lá, vi o vídeo, mas meia hora depois ouvi a buzina, saí lá, aí o rapaz chegou e disse assim, pastor, cadê o carpinteiro? Já chegou? Eu falei assim, já? Aí ele falou assim, cadê ele? Eu disse, está diante de você. Ele disse assim, pastor, eu estou falando de um carpinteiro. Eu falei assim, eu acabei de me formar. Fiz um curso agora, de uns 20 minutos, e já estou pronto para levantar o telhado. Gente, ele olhou assim, ele falou assim, pastor, eu vou acreditar. Fomos para lá. Em um dia fizemos o telhado, dei toda a instrução, colocamos todo o telhado, terminamos o telhado. Passou-se uns dias. Eu estudava na faculdade, fazia faculdade lá no módulo, lá na Martins de Sá, lá perto da Olaria. Estou lá à noite, daqui a pouco eu começo a ouvir o barulho do vento. Gente, meu coração. E era próximo. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais ficar aqui. O vento já tinha dado uma diminuída, mas foi muito forte. E eu saí correndo com a moto. Quando eu cheguei, eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Eu sei que não foi a minha sabedoria, mas foi a tua mão que sustentou esse telhado. Você achou que tinha caído, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando nós fazemos algo, não pela nossa força, mas depositando a nossa confiança, Ele é aquele que sustenta. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei como você construiu a sua casa, eu não sei como você construiu os teus fundamentos, mas eu vim aqui nessa noite liberar uma palavra sobre a tua vida. Ei, quem vai sustentar a tua casa, quem vai sustentar o teu ministério, quem vai sustentar o teu chamado é o Deus que te chamou, é o Deus que te alistou. Ei, Ele vai te sustentar. O Senhor nos chamou para ser um reparador de muros rachados. O texto nos diz: você será chamado reparador de muros rachados. Quando nós olhamos para a Bíblia sobre muros, a Bíblia fala de proteção. Todas as vezes que a Bíblia fala de muros, ela está falando de proteção. O Senhor estava trazendo que chegou o tempo de levantar os muros, levantar as proteções. Deixa eu dizer uma coisa para você, chegou o tempo de você construir os muros, reparar os muros, para que a tua casa esteja protegida, para que os teus negócios estejam protegidos. Ei, você foi chamado para ser um reparador de muros. Ei, você foi chamado para reparar os muros, para trazer proteção. A Bíblia nos traz sobre muros, sobre proteção, sobre identidade. Quando a Bíblia fala de muro, ela fala de identidade.
ela fala de segurança. Você é alguém que foi chamado para ser um reparador de muros. Eu não sei quantas pessoas do teu lado estão com os muros rachados, estão vulneráveis. O Senhor não te chamou para você olhar os muros rachados e não restaurar. O Senhor te chamou para ver os muros rachados e ser alguém que vai restaurar aqueles muros. Ei, por onde você passar, nos lugares que você chegar, as pessoas que você acessar, não seja aquele que permita elas ficarem vulneráveis. Não seja aquele que vai dizer assim, ó, vendo que está rachado, vendo que existem brechas, mas você será alguém que quando ver uma situação, você vai dizer assim, eu vou ajudar a reparar esses muros. Eu vou ser aquele que vai fortalecer a vida dele. Eu vou ser aquele que vai fortalecer a vida dela. Ei, ele não vai ficar vulnerável. Ela não vai ficar vulnerável. Deus te chamou para ser um reparador de muros rachados. Hoje nós vemos muitos muros rachados. Famílias espiritualmente sem proteção, pessoas sem limites. Mas o Senhor nos chamou para ser um restaurador de muros. Não é querendo saber por que rachou. Não, querido, não importa por que rachou. O que importa é que precisa ser restaurado. O que importa é que precisa ter proteção. Deus levanta pessoas como intercessores. Nós estamos fazendo, vamos começar, vai ter um curso aqui. E esse curso é extremamente importante para você, para nós. Porque através da intercessão nós podemos ser um restaurador de muros. Porque existem coisas que a minha mão não chega, mas o meu joelho dobrado alcança. Ei, existem coisas, ei, que a minha palavra não vai mudar, mas a oração, ela continua poderosa para fazer, para alcançar o que eu não consigo alcançar. Deus está levantando intercessores. Deus está levantando conselheiros. Alguém que está disposto a aconselhar. Mas aconselhar com base na palavra, com a verdade. Trazendo luz, mostrando verdadeiramente o caminho. Não é abraçar e permitir que a ferida fique ali, mas é trazer cura às feridas, é trazer conselhos diante da palavra que vai trazer realmente restauração. O Senhor está levantando pessoas que estão dispostos a fechar as brechas. Você não foi chamado para ignorar os problemas. Você foi chamado para restaurar aquilo que está quebrado. Eu tenho certeza que você está em um ambiente, você está em ruas, em casas, em trabalhos que precisam de restauração. E você é alguém que o Senhor quer usar. E a Bíblia continua dizendo, e o verso diz assim: restaurador de ruas e moradias. O Senhor está nos chamando para ser um restaurador de ruas e moradias. Você pode dizer comigo assim: eu sou um restaurador de ruas e moradias.
Quando o texto fala sobre isso, o texto está falando de uma vida coletiva. De uma vida coletiva. O Senhor quer que você viva e seja alguém que está disposto a ser um reparador de ruas, de moradias. O Senhor quer que você seja alguém que esteja pronto a estender as mãos na rua onde você mora, na cidade onde você mora, querido. Nós não podemos ser alguém que não ore e não interceda pela rua aonde o Senhor nos colocou, pelo bairro aonde o Senhor nos colocou, na cidade aonde o Senhor nos colocou. Nós precisamos ser alguém que esteja disponível a restaurar as ruas e as moradias, as comunidades, os relacionamentos. Sabe por quê? Deus não apenas restaura indivíduos, Deus restaura ambientes. Deus não quer apenas restaurar indivíduos, Deus quer restaurar os ambientes. Os ambientes precisam ser restaurados. Há uns 15 dias atrás eu estive dentro de uma escola ministrando para os alunos. Ei, nós precisamos ir para as ruas. Nós precisamos alcançar essas vidas. O Senhor nos chamou para ser um restaurador de ruas. O Senhor nos chamou para ser um restaurador de moradias. Nós precisamos proclamar as boas novas. A tua casa, ela pode ser restaurada. O seu ministério pode ser restaurado. A nossa cidade pode ser impactada pelo Senhor. Enquanto eu preparava e meditava nessa palavra, eu pedi, Senhor, que São Sebastião seja impactado pelo Senhor. Que São Sebastião veja a tua glória. Que São Sebastião seja apaixonada pelo Senhor. Que São Sebastião seja reconhecido por um povo que teme ao Senhor, com um povo que chora diante do altar do Senhor e que se levanta como restaurador de muros, de brechas. Ei, o Senhor te chama nessa noite para ser um restaurador. O Senhor nos chama para ser um restaurador. A Bíblia vai nos dizer: você será chamado. A Bíblia estava dizendo: o Senhor está estabelecendo uma nova identidade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está estabelecendo essa noite uma nova identidade. Uma identidade de homens e mulheres que serão restauradores. Homens e mulheres que estarão tapando a brecha. Homens e mulheres que estarão disponíveis a viver aquilo que o céu quer trazer para a terra. Deus é um Deus que muda o nome. Deus muda a identidade. Quando o anjo tem um encontro com Jacó, o anjo pergunta para ele assim: qual o teu nome? Qual a tua identidade? Jacó fala da sua identidade terrena, mas o anjo apresenta uma identidade celestial para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: você carrega uma identidade do céu.
Você carrega uma identidade do céu. E nessa noite o Senhor está dizendo assim: você foi chamado para ser um restaurador. Você foi chamado para ser alguém que está sendo levantado por Ele, para que uma cidade seja restaurada pelo Senhor. Não importa o que foi antes. Quando o anjo fala com Jacó: qual o teu nome? E ele diz: Jacó. E o anjo já não começa a lançar o que ele viveu no passado, aquilo que ele realizou, as pessoas que ele enganou, não. Mas o Senhor estabelece para ele uma nova identidade. A Bíblia nos diz assim, que o Senhor faz uma coisa nova. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. O Senhor está estabelecendo uma nova identidade. Uma nova identidade. Qual que é a nova identidade? Reparadores. Você foi chamado para ser um reparador. Você foi chamado para reparar. Ei, você foi chamado para reconstruir. Você foi chamado para ser alguém que aonde você pisar, pessoas sejam impactadas, sejam alcançadas, sejam transformadas. Querido, não pense que aonde o Senhor te colocou é apenas para você passar um tempo sem marcar aquele lugar. O Senhor te colocou nesses ambientes estratégicos para que aquelas vidas sejam alcançadas, para que chamados sejam restaurados, para que famílias sejam restauradas, para que ministérios sejam restaurados. O Senhor te colocou em pontos estratégicos para que vidas sejam impactadas. Se coloque de pé nessa noite. O Senhor está nos chamando para ser um restaurador. O Senhor está nos chamando para se posicionar, para cumprirmos o nosso propósito. Você pode virar para quem está do teu lado e dizer assim: você tem uma identidade. Você é um restaurador. Ei, o Senhor quer te usar para restaurar vidas. O Senhor quer te usar para restaurar vidas, para que pessoas sejam curadas, pessoas sejam renovadas, ministérios sejam ativados. Você é alguém que o Senhor chamou para esse tempo, para esta geração, para ser um ativador, alguém que vai ativar as pessoas a viverem o teu propósito. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos comigo nessa noite. Eu quero que você ore comigo. Você sabe aquilo que Deus tem para a tua vida. Você sabe os projetos que o Senhor tem gerado no teu coração. Se você está aqui nessa noite, é porque você é alguém que o Senhor chamou para ser um restaurador. Alguém que vai tocar em outras vidas, e essas vidas serão curadas, essas vidas serão restauradas. Através de você haverá luz. Todo aquele ambiente de treva, você vai trazer luz, pessoas serão alcançadas. Nas ruas, nas casas, nas empresas. Ei, o Senhor te chamou para ser um restaurador. Se você encontrar alguma brecha, algum muro em ruínas, alicerces em ruínas, o Senhor te chamou para ser um restaurador. Alguém que vai interceder, alguém que vai orar, que vai chorar, até que o Senhor venha, até que o Senhor realize o milagre. O Senhor está levantando
O Senhor está gerando em nós uma fome, uma sede para vermos vidas restauradas. Ei, não se contente andar pela rua e ver pessoas necessitadas de Jesus e não estender as mãos. Saiba que você foi chamado para ser um restaurador. Você foi chamado para ser um restaurador. Senhor, nós selamos esta palavra. Senhor, eu quero declarar sobre a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos que aqui está. Senhor, eu tenho certeza que neste lugar o Senhor está levantando restauradores. O Senhor está levantando homens e mulheres, ó Pai, dispostos a estender as mãos, dispostos a orar, a interceder, a clamar até que o Senhor se manifeste com salvação, até que o Senhor se manifeste com a cura, até que o Senhor se manifeste com a libertação. Pai, eu creio que o Senhor está levantando, ei, Senhor, reparadores nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, Senhor, que o tempo está próximo, que a tua vinda, Senhor, está muito mais perto. É ano, é tempo aceitável de anunciarmos a boa nova do reino. Ah, Senhor, não temos mais outra oportunidade. A oportunidade é essa, e nós estamos aqui nessa noite, Senhor, declarando neste lugar sobre a cidade de São Sebastião, o Senhor levantando os seus restauradores, o Senhor levantando, ei, os teus filhos que irão, Pai, se levantar como voz profética, como palavra de cura, com palavras de libertação, com palavras de transformação. Pai, em nome de Jesus, que seja-nos nessa noite, ah, Senhor, cada um dos teus filhos ativados segundo o teu chamado e o teu propósito, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos declarar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Oh, oh, oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Oh, 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 oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado. Oh, aleluia. Saiba que você está segurando na mão de um reparador. Você está segurando na mão de um reparador. Você está segurando na mão de alguém que vai alcançar vidas, que vai vencer muros sendo restaurados, fundamentos sendo restaurados. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, o Senhor está nos dando uma nova identidade nessa noite. Se prepare para ser um restaurador. Talvez até hoje tudo aquilo que você colocou a mão desmoronou, tudo aquilo que você começou não deu certo. Mas eu vim aqui dizer algo, que a partir de hoje o Senhor te deu autoridade para tudo aquilo que você erguer ser sustentado por Ele. Aleluias. Diga comigo assim: Senhor Jesus,
eu sei que eu sou o reparador. E nessa noite eu assumo a minha identidade, porque as ruas, os bairros, as cidades serão restauradas pelo Senhor. E eu estou me colocando na brecha, disponível para servir ao teu reino. Em nome de Jesus, eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu que andei distante, hoje retorno para a tua presença, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, segurando na mão de quem está do seu lado, eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus, mas essa noite você quer entregar a tua vida para Ele. Essa noite você quer confiar os teus sonhos, os teus projetos nas mãos dEle. Você que quer aceitar Jesus nessa noite, eu quero convidar você a apertar a mão de quem está do seu lado. Você que quer aceitar a Jesus nessa noite, eu quero convidar você a apertar a mão de quem está do seu lado. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer trazer uma nova estação, um novo tempo sobre a tua vida. Você que quer aceitar a Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. A minha segunda pergunta é para você que está aqui, que talvez esteja afastado, mas nessa noite você quer voltar para Jesus. Você quer voltar para viver os planos, os projetos, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, a tua identidade como filho. Você que quer voltar para Jesus nessa noite, eu quero convidar você a apertar a mão de quem está do seu lado. Não perca essa oportunidade. Não perca esse dia hoje que o Senhor marcou para estabelecer essa nova estação sobre a tua vida. Você que quer voltar para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. Aleluias. Eu vou contar até 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. No 3. 1, 2, 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Se você levantou a mão de alguém, se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela. Sai do teu lugar, traz ela aqui para frente, traz ele aqui para frente. Nós queremos orar nessa noite. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias.